O Bolsonaro tá morrendo de medo, pessoal, porque se tem uma coisa que assusta o presidente da República é a segunda esposa dele, a Ana Cristina Vale. Ainda mais quando a Polícia Federal sugere que seja aberta uma investigação contra ela pela compra do imóvel em Brasília. Porque esse imóvel é esquisito, a gente tinha desconfiança, como que ela tá pagando esse aluguel dessa mansão, que deve ser caríssimo. Agora fica muito pior, como que ela tá pagando o financiamento desse imóvel? E aí ela tende a ser investigada, atrapalhando o Bolsonaro na campanha. Porque toda essa operação tem um cheiro de corrupção, tem um cheiro de corrupção. Você acha que a compra do imóvel da Ana Cristina Vale foi uma compra legal ou ilegal? Coloque nos comentários e deixe o seu like, porque nós estamos perto dos 180 mil inscritos. Chegaremos aos 180 mil até o 7 de setembro para o desespero do Bolsonaro, porque ele já está desesperado com toda essa história. Porque eu não sei se você vai se recordar que a Ana Cristina Vale e o Jair Renan, eles foram morar em Brasília em uma mansão. Isso aí deve ter 1 ano, 2. E na época que eles se mudaram para Brasília, gerou toda uma especulação. Porque olha, ela não tem condições, salário, rendimento para financiar ou para pagar o aluguel daquela mansão. Porque até o momento a gente achava que era uma mansão alugada. Fala, pô, mas quem está financiando isso? Quem está patrocinando essa estadia da Ana Cristina Vale em Brasília? Havia toda a suspeita que pudesse ser inclusive Bolsonaro via cartão corporativo. Só que esse caso nunca ficou esclarecido porque a própria falava que a casa era uma casa alugada. Só que agora nós ficamos sabendo que a Ana Cristina Vale não é uma inquilina na casa, não está alugando aquela casa. Ela comprou aquela casa. A casa é dela. E como ela fez isso? Com um financiamento mensal que é muito maior do que o valor do aluguel. 15 mil de financiamento mensal. Só que a Ana Cristina Vale, ela tinha um salário de aproximadamente 9 mil. Era um pouco abaixo, porque ela era assessora de uma deputada federal chamada Celine Leão. E aí a Polícia Federal falou assim, não, pera aí. Como que você tem um financiamento de 15 mil mensais, sendo que você ganha 8 mil? 9 estourando. Não faz sentido. Então a Polícia Federal quer que essa investigação seja aberta para ver como que a Ana Cristina Vale conseguiu comprar esse apartamento. Esse apartamento não, essa mansão. E tudo fica mais suspeito ainda, porque a Ana Cristina Vale, quando ela se separou do Bolsonaro lá por volta de 2007, ela foi morar na Noruega com o seu novo marido. Só que na Noruega, aparentemente, ela comprou alguns imóveis. Só que ela ocultou esse patrimônio da Justiça Nacional. Então há um cheiro estranho envolvendo toda essa história. Você acha que tem corrupção? Se você acha, coloque nos comentários e também se inscreva no canal. E tudo fica ainda pior, porque envolvendo a segunda esposa do Bolsonaro, tudo piora, pessoal. Ana Cristina Vale, só para dar uma rápida contextualizada, ela aparentemente foi a idealizadora das rachadinhas. E ela era a coordenadora desse esquema. Porque quando o Carlos vira vereador do Rio de Janeiro, ela assume o gabinete do Carluccio como a chefe de gabinete. 2 anos depois, o Flávio ele consegue virar deputado estadual e ela coloca a melhor amiga para ser a chefe de gabinete do Flávio. E aí começa a rotação e o esquema das rachadinhas do gabinete do Flávio, do Carluccio e também do Bolsonaro. Depois ela briga com o Bolsonaro, ela trai ele com o bombeiro, os filhos nunca gostaram dela, Bolsonaro a divorcia da Ana Cristina Vale e ele coloca o Flávio e o Carluccio como sendo os cabeças dos seus próprios gabinetes e do esquema das rachadinhas. Tanto é que a irmã da Ana Cristina Vale, a cunhada do Bolsonaro, falou que o Bolsonaro é o cabeça de todo esse esquema. E que o irmão dela, ou seja, o irmão das duas, o cunhado do Bolsonaro, foi demitido do gabinete do Bolsonaro porque ele não estava cumprindo com o combinado de devolver o dinheiro para o Bolsonaro. Então essa mulher, ela sabe tudo, além de ter acusado o Bolsonaro de ter surrupiado uns bens de ambos num cofre lá no Banco do Brasil. História esquisitíssima. E o ex-funcionário da Ana Cristina Vale, Marcelo alguma coisa, que trabalhou com ela durante 15 anos, aquele mesmo que falou da história do bombeiro, que ela traiu o Bolsonaro com o bombeiro, ele falou para o site Metrópolis que a Ana Cristina Vale ela morava naquela mansão como dona. Só que o nome daquela mansão, o proprietário da mansão era um laranja. Então esse funcionário que sabe praticamente tudo da vida dela disse que a Ana Cristina Vale tinha usado um laranja para adquirir aquele imóvel. Então assim, a situação fica cada vez pior em termos de suspeitas com relação à família Bolsonaro. E nós temos que lembrar também que no passado, faz aí uns 2, 3 meses, vou até colocar o link do vídeo aqui no card. Esse mesmo funcionário falou que ele estava sendo ameaçado pela Ana Cristina Vale.
que ela estava fazendo ameaças aqui e acolá, porque ela sabe muita coisa de todo mundo envolvendo nessa história. E é por isso que o Bolsonaro morre de medo da Ana Cristina Vale. Sempre que havia algo envolvendo a segunda esposa do Bolsonaro ou a segunda família do Bolsonaro, porque é Jair Renan e Ana Cristina Vale, o Bolsonaro ele fica com medo. A gente já viu vários episódios desse tipo do Bolsonaro, porque ele fica tenso. O caso do Jair Renan, que ele estava sendo investigado por influências indevidas, foi aparentemente arquivado, porque a Polícia Federal disse que não encontrou nenhum tipo de crime ali. Entretanto, nós ficamos sabendo, segundo informações do Globo, que a ABIN agiu diretamente na Polícia Federal para que o Jair Renan não fosse investigado ou fosse absolvido. Então a absolução que foi dada a ele ou o arquivamento do caso é algo bastante suspeito, como nós estamos vendo por conta dessa situação envolvendo a Polícia Federal, a ABIN, então fica algo muito nebuloso. E tudo isso surge às vésperas do pleito, em um momento que o Bolsonaro está indo muito mal. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que é só uma orquestração institucional e organizacional contra a família Bolsonaro ou, de fato, há uma situação bem mais cabeluda e corruptiva, podemos colocar assim? E tudo isso atrapalha o Bolsonaro nesse momento. Porque além desse caso envolvendo a Ana Cristina Vale, suspeita de compra de imóvel de modo ilegal, teve a reportagem do UOL apontando a compra de 100 e tantos imóveis, a metade deles em dinheiro vivo. Mostrando aí uma possível esquema de lavagem de dinheiro vindo das rachadinhas da família Bolsonaro, principalmente dos filhos do Bolsonaro. Porque tem 3 núcleos esse esquema, eu já expliquei todos esses núcleos em mais detalhes, vou deixar o link do vídeo aqui para que você possa entender toda essa divisão desse esquema de compra, desse aparente esquema de compra de imóveis com o dinheiro vivo envolvendo a família Bolsonaro. Tudo isso surge agora às vésperas do pleito, em que o Bolsonaro busca desesperadamente uma bala de prata para poder atingir o Lula, mas ele não consegue encontrar. E toda vez que o Bolsonaro tenta revirar a vida do Lula, começa a surgir algo contra o próprio Bolsonaro, do ponto de vista da corrupção. Então, cada dia que passa, o discurso que o Bolsonaro tem utilizado, que é visto pela campanha do Bolsonaro como o ponto fraco do Lula, começa a perder a força. Não porque o Lula está se blindando bem a respeito disso, mas porque o próprio Bolsonaro não pode falar. Porque se o Bolsonaro começar a atacar o Lula a respeito da corrupção, o Lula vai poder muito bem atacar o Bolsonaro sobre os mesmos assuntos, que agora estão aparecendo todos os dias na imprensa. Como que o Bolsonaro vai fazer? Não tem o que fazer. Principalmente agora que nós ficamos sabendo, pelas pesquisas de intenção de votos, que o Auxílio Brasil turbinado não está trazendo os efeitos desejados pelo Bolsonaro nas pesquisas. E mais ainda, o Bolsonaro ele não vai prorrogar o Auxílio Brasil de R$600 em 2023, porque isso não está previsto no orçamento. Então é um turbilhão de situações negativas para o Bolsonaro, situações negativas juridicamente falando também, o que pode acarretar na prisão ou pelo menos em mais problemas jurídicos para o Bolsonaro futuramente. Porque a Ana Cristina Vale, se ela não tiver a proteção do Bolsonaro, ela pode colocar a boca no trombone, desesperando ainda mais o presidente da República.